Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no meu canal aqui no YouTube. É um prazer ter você aqui com um tema que com certeza chamou a sua atenção sobre a neuroplasticidade, a plasticidade cerebral. O que é neuroplasticidade? Quais são os tipos de neuroplasticidade? Como podemos promover a neuroplasticidade nas nossas relações no dia a dia? E para esse vídeo tem uma convidada muito especial, a doutora Késia. Muito obrigado por você estar aqui e ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Matheus, o prazer é meu. Então, espero contribuir aí com vocês, né? Com certeza, com certeza. Gente, vou falar brevemente aqui o currículo da Késia, mas deixarei também as redes sociais dela, o link do Lattes dela. Por favor, clique no link do Instagram dela, no Lattes, conheça o trabalho da Késia, vale a pena, certo? E claro, se você quiser acompanhar mais conteúdo sobre o cérebro, sobre o comportamento humano, sobre a mente, sobre as relações sociais, clique no link abaixo também que eu vou deixar aqui na descrição o link do meu clube por assinatura, Clube de Estudos e Conteúdos, o Clube NAS, o primeiro e único clube no Brasil por assinatura focado nos estudos, nas discussões das neurociências afetiva e social. Legal? A Késia, a doutora Késia, ela é biomédica, mestre em biotecnologia e PhD em neuropsicofarmacologia. Atua também como neurocientista e professora universitária na Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia em Vitória. Certo, Késia? Certinho. Gente, Késia, eu vou começar aqui direto ao ponto com você, tá? E sinta-se à vontade para você dar uma explicação mais técnica, mais acadêmica, depois levar um pouquinho para a realidade das pessoas que nos acompanham aqui nesse vídeo, nesse canal. O que é, Késia? O que é, de fato, a neuroplasticidade ou plasticidade cerebral? A neuroplasticidade, Matheus, ela é a geração de novos circuitos neuronais, né? Inclui a geração de novos circuitos, que aí vai aí toda a formação dendrítica, pode também ser axonal, e também uma coisa que às vezes a gente não para pensar, as alterações em relação a receptores de neurotransmissores. Então, quando eu altero molecularmente, né, a liberação, a produção e, consequentemente, a ação do neurotransmissor sobre o seu receptor, eu também vou gerando uma neuroplasticidade com isso. Então, na verdade, eu preciso, inclusive, dessa liberação, dependendo, né, se eu quero gerar uma potenciação a longo prazo, por exemplo, Perfeito. gerar uma nova memória, gerar um novo comportamento, eu vou precisar de neurotransmissores sendo liberados. Isso a longo prazo também acontece. Que está marcado ali, é a marca do que a gente vê, por exemplo, em alguns transtornos. Então, o transtorno nada mais é do que uma alteração de neurocircuito, é um tipo de neuroplasticidade. Plasticidade. Da mesma forma que gerar um novo comportamento, que é o que a gente vai comentar mais aqui, eu acredito, também é uma neuroplasticidade. Tá, a gente é possível nomear essa também neuroplasticidade como sendo uma neuroplasticidade disfuncional do sistema nervoso ou não faz sentido quando temos Não, algum tipo de transtorno, por na exemplo? verdade a gente chama de alterações de neurocircuitos, né? Mas a gente sabe que existe uma neuroplasticidade por trás. Por que é interessante comentar isso? Porque, por exemplo, eu publiquei um artigo ano passado dentro do meu grupo sobre BDNF, que é uma das proteínas, né? Fator neurotrófico do cérebro muito relacionado à neuroplasticidade. Só que no meu caso, ele estava com a expressão, os meus pacientes dependentes estavam com a expressão aumentada em relação ao teste cognitivo, que é o mini exame mental, que é a FAB. E aí me perguntaram, poxa, mas era para ser uma coisa boa, BDNF elevado, né? Mas no meu caso, né, no caso dos nossos pacientes dependentes, o BDNF estava gerando uma memória, uma alteração nos circuitos dopaminérgicos em relação à droga. Então, nesse caso, não é uma neuroplasticidade interessante, mas é neuroplasticidade. Só para o leigo aqui entender, no caso do seu estudo, se você puder comentar rapidamente o que foi o seu estudo, isso basicamente estava fazendo com que levasse um gatilho, uma lembrança muito forte de vínculo com a dependência, com a substância. Isso mesmo, um crave, né, que a gente chama, uma fissura pela droga. Então, essa memória que qualquer lembrança estimulava, gerava um comportamento compulsivo, gera, né, nos pacientes. Então, é isso que faz o comportamento de busca pela droga. Então, a gente comprovou com análise molecular, né, de expressão gênica do BDNF, exatamente essa alteração.
Então, é isso que a gente vê por trás, porque muita gente pergunta isso, né? O que está por trás? A gente sabe que a droga, o álcool e várias outras atividades recompensadoras, elas vão ativar circuitos dopaminérgicos. Perfeito. Só que a longo prazo, esses circuitos, eles tendem a se enfraquecer as suas ramificações. E aí eu preciso de mais atividade, mais droga, mais álcool, mais jogos, mais sexo para poder ativar novamente esses circuitos. E aí, quando ele enfraquece, é o que eu estou falando da neuroplasticidade também. Tem a ver com aquele sentido que as próprias células, os próprios neurônios buscam aquele famoso down regulation, que ela mesma se regula para buscar essa adaptação, e aí a pessoa precisa de mais estímulo para que ela tenha, muitas vezes, a mesma recompensa. Ela busca uma maior quantidade para ter a mesma quantidade de recompensa que no início ela tinha, né? Com pouco. Isso mesmo. A gente chama de sensibilização, sensitização também. A gente vai tolerando muito menos, no sentido assim, a gente vai precisando de mais, né, liberação, mais estímulo para ter a mesma sensação. É um equilíbrio normal do nosso corpo e também não deixa de ser uma neuroplasticidade. Só que a gente pode gerar isso com outros comportamentos. E aí muita gente também pergunta como que eu mudo hábitos, no sentido, essa pessoa, por exemplo, que é dependente ou que tem um transtorno, ela consegue gerar uma neuroplasticidade no sentido de se tornar mais funcional? Sim, ela vai estimular, então, no caso agora, a neuroplasticidade para novas atividades que vão gerar, vamos dizer assim, uma neuroplasticidade saudável. Vamos saudável, chamar... exatamente, é isso que eu ia falar. Seria uma positiva ou saudável, né? Porque a gente não sabe quem serão as pessoas que assistirão o vídeo, né, Kézia? Então, para entender, tanto no sentido aqui, entre aspas, negativo quanto positivo, acontece de fato a neuroplasticidade. Porque aqui, você assistindo o vídeo, você que está nos assistindo, dependendo da intensidade, do vínculo emocional, das anotações que você está buscando, da exposição, é isso? Você está provocando aqui, acredito eu, uma neuroplasticidade positiva em relação à sua aprendizagem, ao seu interesse por entender o cérebro e o comportamento humano, e uma mudança de comportamento, né, quer dizer? Com certeza. E aí você falou uma coisa muito legal, que é essa questão da escrita e das anotações. Eu sempre falo disso lá no meu Instagram, no meu YouTube também, sobre essa questão da escrita. Por quê? Isso é um aumento de estímulo que eu estou fazendo com o meu cérebro. Quando eu escrevo, eu estou acionando a área somatosensorial, eu estou acionando a área visual, eu estou ouvindo, eu estou com isso, escrevendo, ativando o pré-frontal também, que é o centro dos pensamentos complexos, funções cognitivas, planejamento, inteligência. Então, eu estou ativando várias áreas cerebrais e isso também favorece a neuroplasticidade. Querendo ou não, essa emoção de nos assistir aqui também está por trás, porque eu preciso de neurotransmissores também para poder gerar esse novo estímulo aí, gerar essa emoçãozinha. A gente fala que não existe aprendizagem sem esse cunho emocional também. Né? Eu costumo dizer que independentemente do que o exercício que você está fazendo, na neurofisiologia das emoções, a essência dela é um comportamento, uma motivação para você fazer algo. Isso aí. Se a pessoa está aqui nos assistindo, ouvindo e deixando um comentário aqui sobre o assunto, se é complexo ou não, mas vai mais do empenho do vínculo emocional que a pessoa, ou escrevendo, ouvindo, assistindo, ela vai se estimulando. E aí, aproveitando isso, Kézia, você, de fato, há papers que demonstram que não é uma riqueza de exposição que a pessoa constantemente tem que se expor, quanto mais melhor, enfim. Está muito mais envolvido com a qualidade de como a pessoa se dedica, de fato, àquele exercício que a pessoa está fazendo naquele momento. O que você pensa sobre isso? Porque às vezes a pessoa pode pensar, Kézia, Matheus, então eu vou assistir vocês, vou escrever, eu vou escutar um podcast, vou fazer isso, vou fazer aquilo para promover mais a minha aprendizagem. Não, na verdade, a gente cada vez mais está vendo que o nosso cérebro, ele é focal, né? Então, eu preciso de uma motivação ali naquele momento. E aí, muita gente pergunta isso, mas como ter motivação? Simplesmente faça. Então, o momento que você estabelece uma meta e cumpra essa meta, por exemplo, assistir esse vídeo. Beleza, assisti, anotei. Assim que eu fiz isso, eu já estou liberando dopamina, que é um neurotransmissor muito importante para foco e concentração, consequentemente também para neuroplasticidade. Noradrenalina e também serotonina. Esses dois principais são muito importantes para gerar esse estímulo ali para o próximo neurônio, assim, como se eu pudesse estimular mesmo essa parte molecular da neuroplasticidade, e isso vai perpetuar.
Outro fator que favorece esses novas ramificações, né, que é a neuroplasticidade, é o sono, Matheus. Então, assim, Perfeito. eu não posso deixar de falar isso, porque é durante o sono que eu fortaleço esses novos caminhos neuronais. Na verdade, essa ramificação dendrítica, ela se torna mais, não sei se é a nomenclatura correta, arbórea, né, no sentido de os galinhos se ramificam mais E, e fortalecem muito mais a comunicação, e a pessoa persiste naquela atividade que muitas vezes, acredito quase todas as vezes, no início, quando você está tendo um desconforto da aprendizagem, aprender algo novo, você terá o desconforto. Mas a exposição constante que a pessoa se motive e tem essa busca de um engajamento, um vínculo emocional, é o caminho para construir algo mais sólido, né? ou plasticidades mais sólidas em relação. Porque aquele neurônio que não é ativado, não é usado, o próprio sistema nervoso faz com que ele morra, né? Porque tem que ter uma utilidade, exatamente. né? Vai enfraquecer. Esses novos caminhos que a gente gerou aí, eles vão ser enfraquecidos. Então, à medida que a gente vai retomando. Agora, sabe uma coisa interessante da neuroplasticidade, dessa questão aí que a gente está falando da importância? Quando eu dou importância a algo, meu próprio cérebro, durante o sono, reforça isso. Uhum. Então, por exemplo, só pelo fato de eu realmente entender o quanto esse assunto é importante, escrever sobre ele, e eu colocar essa emoção, realmente essa motivação, o meu cérebro fica reprocessando isso para mim gratuitamente. Mas eu preciso da motivação. Para isso acontecer, né, eu preciso da motivação. E aí, Matheus, a gente pode fazer um paralelo com alguns transtornos, por exemplo, que muita gente também me pergunta no Instagram. Kézia, tenho muito problema com foco, com leitura, com concentração. E isso está totalmente relacionado à questão dos neurotransmissores. Então, por exemplo, a ansiedade e a depressão, que eu tenho diminuição de serotonina, noradrenalina em alguns casos, isso vai prejudicar também essa pessoa no sentido de desenvolver esses novos caminhos neuronais, né? Então, eu preciso tratar isso e aí sim entrar com outras atividades que vão gerar neuroplasticidade. Você sente aí nas suas redes sociais, nos seus trabalhos, Kézia, conversando isso com seus alunos, com as suas alunas, que esse estado, por exemplo, de um transtorno de ansiedade mais intenso, durante a aprendizagem, quando o aluno está aprendendo algo novo, dependendo do vínculo emocional que essa pessoa cria com uma disciplina, uma matéria específica, algum comportamento novo que ela tem que adquirir, ou no trabalho, uma atividade nova que ela tem que adquirir no trabalho, um colega novo que ela tem que conversar ali, se envolver, só que ela não gosta daquela pessoa. Isso, de fato, pode, como você citou, temos as neuroplasticidades positivas e negativas. De fato, estamos tendo, todo momento estamos tendo. Né? Faz parte aí da evolução humana, porque evolução não é só evoluir para o bem, mas também tem evoluir para o mal. Né? Faz parte aí do nosso processo como seres humanos. Você acredita que, dependendo como a pessoa cria isso, ela pode intensificar mais ainda, no caso de um transtorno de ansiedade, essa intensidade da ansiedade que ela sente nesses momentos, seja para aprender uma matéria nova, uma prova, preparação vestibular, mudança de um comportamento? Sim, nesse caso ela pode piorar, né? Eu acho que isso você quer Piorar, dizer. exato. Exatamente, Quero saber a sua piorar. opinião, mas eu acredito que é isso mesmo. Sim, pode. Ela pode piorar por conta de ser um ciclo vicioso, né? Então, eu já estou ali com o meu sistema de medo ativado, sistema de estresse, né? Que é um sistema que realmente libera cortisol, adrenalina, mas de uma maneira que está afetando muitas áreas emocionais, a região límbica, e isso satura muito o pré-frontal. Isso continuando a acontecer, vai saturando cada vez mais. Porque o pré-frontal, que é ele que daria para mim, a possibilidade cognitiva e inteligente de dizer, eu não vou considerar isso, eu vou entender que essa pessoa que não gosta de mim, ou que é uma questão dela, ou eu vou entender um bullying como uma questão que é um problema da pessoa e não meu, mas a gente sabe que nem sempre é assim, a gente sabe que a palavra, ela vem, e a gente aprende muito o que é negativo por uma questão de proteção. Às vezes a gente acha assim, mas por que eu fixo tanto memórias negativas, né, palavras negativas? É porque o nosso cérebro, ele quer que a gente aprenda com os nossos erros, né? Só que, às vezes, para essa pessoa que já tem o transtorno, isso não é muito fácil de lidar. Então, ela pode, isso, né, as palavras, ou a própria dificuldade pode ir atrapalhando e alimentando o ciclo de ansiedade dela.
É por isso que a gente precisa entrar com outros estímulos, né? Então, o sono, a meditação, a atividade física, alimentação, que a gente, muitas vezes, ninguém quer comentar dessa parte, né? Todo mundo vem me perguntar só o quê? Como que eu tenho mais foco e motivação? Que é o imediato, o rápido, para solucionar os problemas ali agora, né? Exatamente, ninguém quer fazer. E aí eles entram no meu perfil e falam, professora, você tem o perfil perfeito, né? Tipo assim, né? As atividades perfeitas. Gente, vocês não sabem como eu me esforço para colocar todos os reforçadores que eu falo com vocês aqui em prática. A pessoa, ela cria, de fato, um rótulo. Por isso que, gente, é muita cautela. Eu já reforcei isso aqui no meu canal, quer dizer, aproveitando isso que você falou, porque as redes sociais, a internet, a tecnologia, tudo que acontece ao nosso redor, são fatos aí, são recursos que nós, seres humanos, criamos. Agora, como você se vincula a isso e utiliza isso, no caso como a Kézia citou, você entrar no perfil dela e ver ela postando fotos, vídeos, treinando, tendo uma alimentação balanceada, e você acredita que ela acordou simplesmente de um dia para o outro e disse, nossa, que gostosinho, vou comer mais brócolis, vou comer legumes, vou comer isso e aquilo. Não aconteceu isso. Se você quiser comentar, Kézia, por quê? Assim, brevemente, aconteceu isso, o que despertou esse interesse de entender esse fenômeno da neuroplasticidade e as aplicações disso no dia a dia. Foi algo gostosinho que aconteceu na sua vida, que de um dia para o outro você falou assim, nossa, eu mudei totalmente? Não foi. Foi depois de uma crise, né? Eu tive uma crise depressiva muitos anos atrás. E depois disso, eu já estava na área da saúde, mas aí eu entrei no mestrado em biotecnologia. No mestrado, Matheus, foi até legal você citar o brócolis. Quando eu estudei a biotecnologia dos alimentos e o quanto eles influenciam na nossa expressão gênica, por exemplo, o brócolis mesmo, ele ativa vários genes antioxidantes dentro da célula. E aí eu falei, gente, eu não como essas coisas. Olha. E aí, beleza, eu fui procurar um Nutri, isso já finalizando o mestrado, entrando no doutorado. Nutri e... Mas você já tinha passado no seu estado depressivo? Tinha passado, só que ainda assim eu cuidava, mas não cuidava tão regradinho quanto é hoje. Valorizava de fato a alimentação, né? Valorizava, só que assim, até porque durante a crise, né, é necessário essas mudanças de estilo de vida, que eu já comecei a fazer durante esse processo, mas ainda não era aquela coisa de ter procurado um Nutri. A gente lia algumas coisas e pegava e tentava aplicar no meu dia a dia. Mas quando eu procurei o Nutri, foi assim, muito difícil, porque eu falei, gente, eu não acredito que eu vou ter que pesar tudo, que eu vou ter que avaliar tudo, mas todas as vezes que eu incluía isso, eu lembrava da aula de biotecnologia dos alimentos. Que legal. Entendeu? Então, pessoal, vocês estão percebendo que, ó, eu estou falando com uma doutora sobre neuropsicofarmacologia, ela tem essa formação, de fato, porque às vezes os alunos compartilham comigo, Kézia, falam, nossa, professor, no seu caso também, Kézia, como nós temos o conhecimento, o grande desafio, gente, é bonitinho a parte teórica, mas o nosso desafio como seres humanos é aplicar isso. Eu falo, o ideal não é o real, porque nós imaginamos, idealizamos a vida perfeita, só que a prática é muito mais difícil. Se fosse tão fácil, nós não teríamos problemas com, por exemplo, médicos acima do peso, nutricionistas sedentários. É muito difícil, é muito complexo. O esforço diário, com você se adaptar à sua rotina. A Kézia passou por um estado de depressão que, de fato, ela compartilhou comigo. Kézia, você compartilhou comigo que você ficava trancado no seu quarto e não chegava vitalidade na sua vida. Um motivo para levantar da cama e fazer o que você fazia e gostava de fazer, certo? Exatamente. Então, eu cheguei nesse nível, que é o que a gente chama de depressão maior, né? É a mais grave de todas. E, assim, com pensamentos suicidas, com realmente o nível mais difícil de usar várias medicações até me tirar desse estado aí totalmente fechado, né? Totalmente isolado. Que é um ponto, desculpa te interromper, Kézia, que é um ponto até importante, que as pessoas, muitas vezes, rotulam de uma perspectiva negativa a pessoa buscar um apoio de um psiquiatra, uma ajuda profissional da área mental, que ele vai recomendar fármacos, porque o fármaco ali, ele é essencial para que a pessoa busque essa força novamente. O objetivo é, claro, não se tornar um dependente do fármaco,
mas utilizar ele como um alicerce para trazer essa condução novamente. Tem que tirar essa pessoa desse estado, porque, gente, essa alteração é uma alteração química também. Assim como a gente está falando de neuroplasticidade, houve uma neuroplasticidade, vamos lá usar de novo o termo aqui, negativa, né? No meu caso. E aí o fármaco me ajuda nesse processo inicialmente, a terapia, então fazia terapia 2 vezes por semana na época. A minha mãe me levava para caminhar mesmo tendo crises de choro, mesmo muito mal, e cuidava da minha alimentação. Porque eu não conseguia fazer nada, literalmente nada. Então, eu levava comida para mim na cama, forçava a comer, porque eu não comia. Então, depois que o fármaco começou a me levantar, eu comecei a mudar. Então, nisso que eu fui mudando, eu fui descontinuando as medicações com auxílio, sim, de uma psiquiatra. E a terapia foi me ajudando, assim, como atividade física, alimentação. E hoje, a única coisa que eu faço é... Aliás, única não, né? Tudo que eu faço... Olha só, porque a pessoa olha para você e fala assim, nossa, Kézia, você só faz dieta, só come, só achando que é fácil. Não, você é fitness. Assim, a gente é muito engraçada. As minhas alunas, professora, meu sonho é ser fitness igual você. Eu falo, gente, vocês não têm ideia como é que você acorda, levanta feliz. Nossa, eu tô tão feliz que eu vou correr, vou comer brócolis, vou fazer isso. Assim, pois é, mas hoje, né, Matheus, eu acho que acredito que com você também, você já deve ter compartilhado com o pessoal aqui, hoje pra gente é uma tranquilidade. Por mais que tenha dias que, claro, a gente precisa ir pela consistência, né? Nossa, mas hoje já é uma coisa, um comportamento estabelecido. E é isso que muita gente não acredita. Como, Kézia, que você não malhava anos atrás? Como que você não fazia dieta? Porque hoje a pessoa entra e só vê o resultado de anos atrás. Né? Só que a pessoa hoje só vê, normalmente eu costumo ver o espetáculo no teatro, mas eu vejo a parte do treino atrás, né? O backstage. O treino, não. E até hoje, né? Porque tem dia que você tá mais cansado, mas você fala, não, é uma prioridade. Então, Matheus, hoje, nas minhas palestras, eu coloco alguns pilares, sabe? Para você, porque muita gente pergunta isso. Então, quer dizer que eu vou conseguir parar de tomar remédio para ansiedade, quer dizer, para depressão, já que a minha área é neuropsicofarmacologia, né? Vai, desde que você estabeleça pilares na sua vida. Então, os meus pilares hoje são o sono de qualidade, a alimentação, a atividade física, a meditação e o propósito de vida, né? Que eu também coloco que é essa questão de você entender o seu propósito de vida, né? Que aí tem a ver também um contato com a espiritualidade e tudo isso, né, Matheus? Todos esses 5 pilares têm relação com a neurociência. Eu posso te dar um artigo para cada um deles aí. Um só não, vários, né? Vários. Não, isso que você falou da questão do significado da vida, olha que interessante, quando você passou por esse estado de depressão, que você não queria nem levantar, não é que você não queria, é que a própria arquitetura fisiológica do cérebro projeta a pessoa para não ter esse sentido, né? Não buscar. E aí, por mais que você tente buscar um esforço, e aí vai entrar no ponto que eu quero chamar a atenção aqui, você que está assistindo, os vínculos sociais. Se não fosse, por exemplo, a mãe da Kézia, possivelmente as outras pessoas que não tinham um vínculo afetivo íntimo maior com a Kézia, eu não sei o que aconteceria, mas você não teria esperanças de encontrar mais sentido na sua vida. E aí que eu quero chamar a atenção aqui, Kézia, se você puder completar, a importância, além de criar esse significado, também praticar o exercício físico, meditação, alimentação, mas os vínculos sociais, porque as pessoas que amam você, se elas não acreditam em você no momento que você se encontra no estado depressivo, possivelmente a pessoa realmente não vê mais sentido na vida, né? Porque se ela não encontra sentido e as pessoas ao lado também acham que elas pensam ser frescura, a pessoa perde os principais alicerces de referência na vida dela, né? Perde. E essa questão das relações interpessoais são muito importantes. A neurociência cada vez mais comprova isso também. É porque o cérebro é um órgão social, né? Exatamente. E até estava terminando um livro essa semana que fala exatamente isso. A primeira coisa que a gente deve fazer é cuidar, claro, de nós, nesses pilares que eu coloquei, dentro do nosso cérebro. Mas uma vez esse cérebro saudável, ele precisa das relações, porque a gente tem área relacionada à empatia, Exato. Que é uma parte do pré-frontal, né? Inclusive o ventromedial. E a gente precisa dessas relações. E, por outro lado, quando a gente também recebe essa ajuda, ajudar é muito bom, mas quando a gente recebe, a gente também é incentivado por isso. Muito gratificante, né? Então, a gente vê isso. No caso da minha mãe, foi ela que me ajudou com certeza, a minha psiquiatra, os meus psicólogos que eu tinha na época.
E hoje eu tenho algumas relações que eu também posso ver isso e fazer essa relação. Por exemplo, o próprio nutricionista, o professor da academia, que são pessoas que vão estar ali te motivando. E Muito lembra, a legal. gente começou essa conversa falando sobre motivação. Uhum. E essa questão da motivação, uma coisa interessante também, que tem alguns estudos que mostram que a liberação de dopamina também vem pelo trabalho em equipe. Olha. Entendeu? Então, assim, Você olha. busca esse engajamento não só num trabalho específico, mas nos vínculos sociais que você tem, né? Exatamente. Então, aquilo que eu falei de cumprir a metas é uma coisa, estabeleça metas para o seu dia, pequenas metas, e você vai ter liberação de dopamina, mas a questão dos vínculos também liberam dopamina, também ativam, né? Aí eu posso citar outros exemplos, o abraço liberando ocitocina, que é um hormônio ligado à empatia e ligado às nossas relações interpessoais. Então, isso que você falou faz total sentido, né? Por mais que seja difícil, viu, Matheus? Assim, Muito. muita gente também me Não é pede fácil. ajuda nesse sentido, assim, de orientação a quem cuida de quem tem algum transtorno, porque Olha também não só. é fácil. Porque eles têm dificuldade de entender que não é uma frescura, eles têm dificuldade de entender que aquilo ali tem hora que a pessoa vai ter uma pequena melhora, tem hora que ela vai ter uma piora. Então, a pessoa que cuida, os cuidadores, eles também têm algumas dificuldades porque talvez nunca passaram por aquilo, né? Entender que de certa forma, tem que ter uma certa virtude da paciência, porque a realidade que eu estou criando, a percepção da minha neurofisiologia, ela é totalmente diferente daquela pessoa que está no estado depressivo. E aí, para mim, o que eu falo, mas está bonito isso, é gostoso isso, como que você não consegue enxergar? Tenta levar, transmitir essa realidade como se meus neurônios estivessem conectados aos neurônios da pessoa. E de fato, não é isso que acontece. E aí voltamos naquilo que nós já compartilhamos aqui, o vínculo afetivo social das pessoas que cercam você, dar esse apoio. Então, você psicólogo, psiquiatra que está assistindo, você pai, mãe, possivelmente, em alguns momentos, passarão essa sensação que essa pessoa, que o seu amigo, o familiar que está passando, seja um transtorno de ansiedade, um estado depressivo, você pode pensar, nossa, mas como que ela não consegue enxergar? E ela não vai enxergar. Não. Aí é você direcionando, muitas vezes pegar na mão, né, Kézia, que eu acredito que sua mãe muitas vezes entrou no quarto, tentava mostrar para você o que de fato poderia ser feito juntos ali, vocês duas, para melhorar a situação com você. E quanto mais ou menos, assim, por curiosidade, Kézia, durou essa fase assim, na sua vida? Durou um ano. Um Um ano ano. bem, bem intenso, assim, foi porque teve um início que foi intenso, aí teve um período de melhora, um ajuste de medicação, mas aí depois teve uma queda novamente. Então, ao todo, foi um ano de tratamento, assim, até encontrar um psiquiatra, uma medicação adequada e psicólogos adequados, é um processo. Então, quando alguém fala para mim assim, eu fui, parei de tomar medicação, voltei a ficar pior. É porque é um processo. E é É um até processo. importante a gente falar isso. A neuroplasticidade que a medicação vai te ajudar naquele momento também, falando de receptores e liberação de neurotransmissores, ela demora até 2 meses para acontecer. Olha só. Então, tem muita gente que me pergunta: mas eu estou fazendo tratamento há um mês e não estou vendo só os efeitos adversos. É comum, porque, na verdade, até eu gerar uma expressão gênica daqueles receptores, daqueles neurotransmissores que estão deficientes ali, é um processo para que isso aconteça, que pode chegar até 2 meses. É que, na verdade, foi o que você falou, ele é construído dia após dia, né? A pessoa vai tendo um esforço e vai tendo. Como é que você usou a nomenclatura que você usou? Os recompensadores? Eu não entendi. Reforçadores. Reforçadores. Que você buscou os seus, né? Você encontrou os seus e a própria pessoa vai lapidando ou vai encontrando os Mas no primeiro reforçadores. momento precisou dos cuidadores, né? Precisou da minha mãe, por Perfeito. exemplo, do médico, do psicólogo. Então, isso tudo é importante. A gente realmente mostrar que existe saída, sabe, Matheus? Porque muitas vezes as pessoas só querem saber isso. Não tem saída, então? Tem. Mas vamos entrar com as atividades, com os reforçadores, né? Às vezes uma saída que quer algo imediato. Amanhã já acorda num outro estilo de vida, com uma outra perspectiva, né? Uma outra vontade de mudar a vida. Radicalizar. Infelizmente não é assim. Eu sei que, assim, por um lado, a motivação para melhor é uma coisa muito boa. Mas, assim, eu tenho conversado com muitas pessoas, né, que estão passando por transtornos e elas querem uma melhora assim. Não, eu estou fazendo tantas terapias, que isso é uma coisa importante também. Tantas terapias, não, eu vou melhorar. Calma. Assim como ficar doente foi um processo, melhorar vai ser um processo também. Você também vai ter que ter uma paciência, não só os seus cuidadores, né, quem mora com você e tal, mas também
você com você mesmo, né? Um dia de cada vez. O desenvolvimento de uma obesidade, um transtorno de ansiedade, ninguém nunca dormiu num dia e acordou de uma outra maneira. Nós vamos construindo, são decisões que a pessoa vai tendo, são contextos, relações tóxicas que a pessoa tem, que isso possivelmente vai criando. Às vezes você se sente bem, mas a pessoa que você está se relacionando, e que seja o seu melhor amigo, sua melhor amiga, o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira, você vai, de fato, dividir na vida com essa pessoa. E aí você pega uma pessoa que tem um viés de negatividade muito mais inclinado e forte, você acaba acreditando que essa realidade também está enquadrada na sua vida, né, Kézia? E aí você vai perdendo, vai tendo um maior fortalecimento de uma síndrome do impostor, por exemplo, e aí a pessoa vai se afundando, vai acreditando que não é capaz de fazer as coisas. E aqui não é no sentido motivacional, um livro de autoajuda, você tem que abraçar a árvore, amar todo mundo. Não, você terá os seus problemas. Mas é reconhecer esses problemas, quer dizer, que a pessoa, puxa, que legal isso que a Kézia falou, então eu vou buscar a ajuda desse psicólogo, não está dando certo. Vou buscar. Você falou que buscou mais de um psicólogo para ajudar você nessa recuperação, né? Na verdade, eu tive vários ao longo do processo, mas no início eu fazia 2 vezes por semana. Então, você vê, assim, pela intensidade dos sintomas, né, a intensidade de que eu estava, eu precisava desse apoio, assim, desse realmente, até porque, né, Matheus, durante a psicoterapia, a gente também gera neuroplasticidade. Então, exatamente. Isso é uma coisa importante da gente falar. A terapia, ela, assim, já tem até gráficos mostrando terapia e mostrando só medicação. Os dois funcionam, tá, gente? Mas quando a gente junta os dois, a gente potencializa a ação aí e a melhora. Então, se eu estiver falando de neuroplasticidade, eu estou potencializando essa geração de novos neurocircuitos aí, quando eu junto medicação e terapia no caso dos transtornos. Mas você falou da questão das pessoas negativas. E, gente, pessoas negativas às vezes não sabem que são assim, tá? Então, as pessoas que têm essa característica de reclamação, de realmente ver o pior em tudo, alguns estudos já mostram que elas liberam mais cortisol, que isso é contagioso, a gente chama de contágio social na neurociência, né? Então, quando você percebe que você tá com um amigo, você vai para casa, você se sente meio mal, assim, é uma questão energética também. Então, energia no sentido, assim, de neurotransmissores liberados ali. Exato, que vai te esgotando, né? Não é no sentido que tem espíritos ao seu redor, algo metafísico, mas é que, de fato, que a pessoa esgota você de uma maneira energética, que você fica cansado, você fica exausto, você fala, caramba, eu saí à tarde com a Kézia, voltei acabado em casa, nós não fizemos nada, e você começa a se questionar, né? Isso. E o outro lado também é verdadeiro, o oposto. Quando você sai com pessoas que você se sente bem. Nossa, sensacional, né? Isso daí a gente tem que aprender, Matheus, a lidar, a avaliar isso. Como você que constrói, né? Você vai construir essa avaliação, né? Isso aí, como que você consegue se autoconhecendo? Então, por exemplo, antes de eu ter a crise, eu não tinha essa percepção. Hoje eu tenho. Então, vê como um momento de crise, ele pode ser determinante para o seu autoconhecimento, sabe? Então, às vezes a gente só olha o lado negativo, né? Que, eu quase morri, eu fiquei 1 ano parada, mas eu aprendi tantas coisas sobre mim nesse período que hoje a minha vida é outra. Então, hoje é. Porque você reconhece as suas prioridades, né? Você reconhece o que de fato vai trazer meus limites emocionais, eu conheço. Os ambientes, as pessoas, tudo que me faz bem, que não faz, o convite que eu posso aceitar, que eu não posso. Eu costumo dizer, Kézia, que quando você reconhece as suas limitações, você exaltará as suas superações, porque eu sei onde eu posso errar, eu sei onde é o meu ponto fraco, porque todos nós temos fragilidades. Porém, não é ignorar a presença, porque quando você ignora a presença da fragilidade, você não exclui a existência dela, ela ainda está lá. E quando você abraça, não é beijar e, nossa, eu sou frágil nisso, mas quando você reconhece, você busca fundamentos de que, por exemplo, uma amiga, a amizade da Kézia pode fortalecer ainda mais essa minha superação por essa fragilidade. Então, se você é pai, se você é mãe, está acompanhando esse nosso vídeo, ou você é jovem, um adolescente, está aí no ensino médio ou na graduação, o que seja, reconhecer essas... pare para pensar nas amizades que você tem. Porque talvez você tenha algum amigo. Talvez não, eu digo com segurança que você tem um amigo que é muito pessimista. E se você não tem, Matheus, não tem, talvez seja você, né? Esse amigo, e você, como a Kézia fala, você não percebeu ainda que você é uma pessoa assim, né?
Exatamente. E aí, assim, é muito importante a gente comentar isso, porque essa relação, quando ela é boa, ela vai realmente ajudar a superar alguma coisa. Né? Então, eu estava vendo os pilares dentro da psicanálise e da psicologia para enfrentar medos, enfrentar ansiedades. Um deles é conversar com pessoas que você confia. Então, tem a terapia nesse processo, tem você aceitar. O aceitar, gente, é você. Não é exatamente como o Matheus colocou, não é você ficar fazendo carinho, não. É você enfrentar. Não, olha, eu tenho essa fragilidade. Reconhece-lhe a fragilidade, né? Mas você e vou trabalhar em cima dela, entendeu? Na neurociência cognitiva, nós chamamos isso de otimismo racional. A pessoa reconhece os desafios, mas ela não fica igual aquele, vamos dizer, um bobo alegre, falando, nossa, tá dentro de uma guerra aqui, que bonito, guerra, não tá acontecendo nada. Não, eu sei de fato as minhas fragilidades, mas, poxa, eu tenho dificuldade, então eu vou compartilhar isso com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu pai, para que eles possam tentar me ajudar. E aí você isso é uma forma de neuroplasticidade também, tá, Matheus? Outra forma de gerar neuroplasticidade para eu enfrentar isso é você escrever. Então, a escrita, como a gente diário, né? Normalmente as pessoas recomendam, terapeutas recomendam um diário, né? Exatamente. A escrita, que a gente chama de escrita terapêutica, ela é muito importante para esse. Mas aí, o que eu vou escrever? Eu posso escrever o que eu estou sentindo naquele momento em relação àquela emoção, mas eu também posso escrever novos pensamentos, porque lembra que a neuroplasticidade, ela tem relação com isso. E uma coisa legal, Matheus, é que eu estava lendo num artigo recente que você vai colocar aí para o pessoal, né? Que para eu gerar novos comportamentos e novas memórias, por exemplo, novos estímulos, muitas vezes eu não vou apagar o velho, eu vou simplesmente gerar novos. Então, aquele meu caminho neuronal que foi negativo, ele vai ficar lá, só que eu vou enfraquecer ele à medida que eu vou estimulando novos caminhos. Então, é isso que a gente está querendo colocar aqui. Gerar novos caminhos neuronais vai exigir um esforço da minha parte, uma organização, mas isso vai fazer muita diferença. Então, a escrita faz parte, as relações sociais fazem parte, porque na escrita eu posso, então, colocar minha emoção negativa, mas na outra página eu posso escrever pensamentos afirmativos diferentes daquilo. Então, sabe um exemplo que eu ouvi essa semana lá na psicanálise? Por exemplo, a pessoa que fala assim, nossa, todo homem não presta. Olha como ela está reforçando uma coisa. Então, como que ela vai mudar isso a partir ela começa a categorizar, né? O homem, ele não presta. Isso revela uma fragilidade, né? Quando a pessoa coloca isso, na verdade, ela é como se ela tivesse medo de lidar. Então, ela coloca ali não, todo homem é. Aí, como que ela vai mudar isso? Ela pode simplesmente escrever, não, existem homens íntegros, homens saudáveis. Então, ela vai escrevendo, mudando esse pensamento antigo dela. É o que nós chamamos normalmente na terapia do ressignificar, né? Ela vai dando um ressignificado para aquela categorização que ela criou. Mas você disse algo importante, não é assim, eu vou escrever e no outro dia esse meu novo circuito será formado. É algo que tem que ter um reforço todo dia, uma exposição àquilo, né? Seja para isso, para uma categorização, como a Kézia citou nesse exemplo, ou na recuperação de um trauma. Não tem outra maneira a não ser de você gradativamente se expor aquele medo que a pessoa tem. Aí na estratégia, você com o seu terapeuta, vocês vão ajustando. Olha, eu tenho muito medo de barata. Então você, de fato, não vai pegar uma barata na mão e vai se aproximar, mas identificar os momentos onde você pode... Exatamente, você vai ressignificando. E nas relações é a mesma coisa. Se a pessoa passou, quer dizer, uma mulher ou um homem, vamos pegar um exemplo meu, vamos inventar aqui uma situação hipotética. Se eu namorei 3 vezes na minha vida, e eu agora estou me relacionando com uma quarta mulher, um namoro, não casei, e os 3 foram relacionamentos tóxicos, existe uma forte inclinação de eu achar que meu quarto relacionamento será com uma mulher que não presta, que vai me trazer tristeza. Você que tá talvez não seja verdade, né? É isso que só que nós, seres humanos, nós vamos rotular, categorizar, antecipar, criar conceitos, preconceitos, antes mesmo de fato entender ou nos aprofundar naquela pessoa. E aqui eu estou falando de relacionamentos íntimos, pode ser no seu trabalho, você que teve os seus antigos trabalhos. Você pode achar que você nunca vai evoluir porque você sempre, eu sempre desisto, sempre isso, sempre aquilo, e nesse momento do vídeo ele quer, não, eu quero gerar um novo comportamento, ano que vem vai ser diferente. E como que eu vou fazer isso? Mudando esses pensamentos, sabe? Mudando mesmo, porque os circuitos antigos já estão ali, né, Matheus? Então eu preciso realmente trazer novos, e aí eu falo de estímulo, gente, porque o pensamento é um estímulo, e quando eu escrevo, eu estou organizando melhor os meus pensamentos. Organizando, exato. Você torna algo abstrato, que é o pensamento, uma coisa mais palpável,
E aí Isso você vai aí. se organizando. E, por favor, gente, não vai entrar lá no perfil do Instagram da sua blogueira fit preferida e vai ver lá treinando de manhã, meditação à tarde, à noite outro treino e criar uma categoria de que a sua vida tem que ser assim também, porque muitas ganham dinheiro fazendo isso, e você talvez não. Provavelmente não ganha dinheiro fazendo isso. Então, você adequar para a sua realidade se você enxerga isso como visitar o perfil da Kézia, o meu perfil, como inspiração, show de bola. Legal, isso é muito bom, porque traz uma sensação gostosa, né? Fala, poxa, se a Kézia conseguiu, eu também vou conseguir, vou seguir ela por causa disso, né? Agora, você criar um rótulo em relação às imagens que a Kézia posta, você talvez crie uma sensação ilusória e realista de que a vida da Kézia é perfeita, né? É exatamente isso, Matheus. Então, na verdade... Você tem problemas, Kézia? Você imagina que você passa por problemas, né? Tenho vários, entendeu? Então, assim, inclusive ontem eu estava falando, eu fiz um post sobre terapia, o quanto isso era importante, aí no outro eu já coloquei, sim, gente, eu também faço acompanhamento, ainda mais agora, que eu estou estagiando na psicanálise clínica, então, assim, todo mundo precisa, né? Só que a gente que está na neurociência, né, Matheus, a gente vai tentando aplicar o que a gente aprende, que é o que eu estou fazendo aí há anos já, né? Então, já estou na neurociência há mais de 5 anos, então, assim, já tenho feito muito isso sobre aplicar as técnicas, aplicar os estímulos, exatamente, para poder falar com vocês com mais tranquilidade e experiência, né? Então, a minha experiência hoje, ela é não só de vida, mas também experiência acadêmica. Então, a gente une as duas coisas e é bem mais fácil falar sobre isso, né? A gente tem uma segurança maior, né? Porque, de fato, experienciamos e aí estudamos isso nos livros, para que possamos aí... eu não gosto de falar que nós deixaremos a vida das pessoas mais bonitinhas, mais gostosas, as vidas. Mas nós vamos diminuir muitos os desconfortos que elas podem sentir num processo de mudança. Possivelmente esse vídeo aqui, eu postarei ele no final do ano, agora de 2021, ou no início de 2022. Né? Se você está querendo mudar um comportamento, nossa, deixa eu assistir esse vídeo sobre neuroplasticidade para mudar o meu comportamento para o ano novo. Vamos imaginar aí iniciando 2022, né? Pegar essa motivação, né, e aplicar na Exato. Não, eu achei legal isso que você falou. A pessoa cria uma estrutura para ela de escrever. Inclusive, vou até deixar aqui, ó, deixa eu ver aqui, não, desse lado aqui, ó. Aqui, ó, no cantinho, mais perto da cabeça da Kézia, eu vou deixar um cardzinho de um vídeo que eu tenho no meu canal, postado recentemente também, sobre o que as emoções estão te dizendo, o que as suas emoções estão dizendo. E uma das dicas que eu compartilho nesse vídeo, Kézia, é justamente a escrita. A pessoa escrever e tentar, assim, dar o significado, rotular essas expressões, eu chamo de bússolas comportamentais, que são as bússolas fisiológicas que o seu organismo, o seu cérebro, porque você é o seu cérebro, está fornecendo para você do que é o mais adequado. Não é a mudança ou o comportamento perfeito, é o comportamento mais adequado para o que você, o seu cérebro, considera para aquela situação. Então, uma dica que você daria, além disso, seria o quê? Essa criação de objetivos curtos, o que nós chamamos de baby steps, para que a pessoa possa alcançar e ter essas gratificações, essas recompensas, e aí se motivando mais ainda, Kézia? Então, para gerar novos circuitos, para gerar essa neuroplasticidade, sim. Então, pequenas metas. E aí a gente falou várias dicas aqui, né? Essa questão da escrita é uma. Então, se você tiver no momento ali do estresse, escreva sobre isso que você está sentindo, mas depois que passou, escreva ressignificando. Perfeito. Por que eu senti isso, né? Por que isso é importante para o meu cérebro? Vai aprendendo isso pelo que eu vejo, o Matheus já coloca muito dessas explicações aqui nos vídeos, né? Então, eu tenho isso, as pequenas metas, a escrita terapêutica, a leitura de algo físico, tá, Matheus? Então, leitura de livros mesmo, gente, porque as telas, elas atrapalham a nossa concentração, o nosso foco. Então, pegar um livro e ler também ativa o nosso pré-frontal e também ajuda na neuroplasticidade. Tem mais uma outra dica, que é a música. Eu vou te mandar esse aqui. Eu tava assim, ela não vai falar música, e eu vou falar assim, tem um que você esqueceu. Teve um que você esqueceu a música. Não, eu vou te mandar, que eu mandei para um amigo meu que toca bateria. Essa semana eu acabei esquecendo. Perfeito. Colocar a música que você tem uma sensação, um vínculo muito forte. Gente, você não paga nada. Olha só, investimento de dinheiro algum. Você só entra no YouTube, coloca a música que você ama, deita na sua travesseira, na sua cama, escute, tenha a sensação do que você está passando no desafio, seja um momento triste na sua vida, depois escreva. Olha que isso, não vou falar perfeito, porque às vezes talvez seja um momento assim constrangedor ou triste para a pessoa, por isso não é um momento perfeito, mas interessante para a pessoa buscar o ressignificado, o autoconhecimento dela, né?
Sim, e com isso ela tá liberando dopamina também. Então, assim, ela tá liberando muitas emoções ali, né? Se for algo negativo, mas ela também tá liberando dopamina, ela também vai ser ajudada após esse processo. Então, depois disso, ela escreve e ela vai com certeza sair melhor do que ela entrou. Isso que você falou das músicas que a gente gosta, gente, é porque já tem estudos mostrando isso, que pode ativar novos circuitos, que isso Perfeito. É tem musicoterapia, né? Nós chamamos musicoterapia, né? isso, musicoterapia tem ajudado pacientes que passaram por traumatismos, por AVC, gerando, ativando novamente os circuitos. Então, o que mais não pode fazer pelo nosso cérebro mesmo, enquanto saudáveis, enquanto buscando esse equilíbrio aí, né, emocional? Então, a música é outra dica, a atividade física, a alimentação e o sono, né? O sono, Perfeito. tempo de descanso, porque outro artigo que eu deixei para você, para quem está querendo estudar e criar novas memórias. Então, você vai estudar, vai anotar sobre isso, porque aumenta a conectividade cerebral, e depois você vai ter um tempo de descanso. E aí, o seu cérebro, naturalmente, vai reforçar aquele conhecimento nesse tempo de descanso. Querendo ou não, ele, né, no sono é que nós fazemos as limpezas, onde nós fortalecemos as novas memórias e também descartamos aquelas memórias que o cérebro, você de fato, não considera relevante para a sua vida. Porque já pensou se tivéssemos uma carga ali para armazenar tudo que vivenciamos, aprendemos, nós não teríamos energia, não temos energia, glicose e gordura para sustentar isso. Então, é importante descartar e assimilar novas memórias, né? Realizar novas memórias, criar novas memórias. Exatamente. Então, tudo isso são dicas para a gente ir incluindo no nosso dia, e um dia de cada vez, né? Claro que hoje a gente fica assim, né? Muita gente, quando eu vou palestrar, também pergunta isso. Kézia, mas é muita coisa para eu mudar. Eu mudo um pouquinho de cada coisa. Muda um pouquinho de cada coisa. Porque, então, se você desejar mudar tudo, a decepção com certeza acontecerá, né? Isso aí. Então é ruim, né? Então eu falo, calma, um pouquinho de cada coisa, à medida que você vai conseguindo incluir, mas guarda todas essas dicas, porque, por exemplo, hoje eu não pude meditar, que é algo que gera neuroplasticidade também, mas eu pude ouvir música, eu pude cantar, que também libera neurotransmissor. Muito então, legal. a música libera dopamina, cantar libera serotonina. Olha que maravilha, já tem duas de grátis. Sensacional. De grátis, entendeu? E que vão auxiliar nessa geração de novos neurocircuitos, vão auxiliar no meu humor. Então, já é uma coisa. Mas amanhã eu posso meditar, no outro dia eu posso ler o livro. Então, sabe, eu tenho vários. É isso que eu chamo dos reforçadores, Matheus, entendeu? Eu tenho vários. É porque a pessoa, é engraçado isso, uma parte dos seres humanos, das pessoas, nossa, né? Hoje essa recompensa, mas eu quero agora, imediato, algo que acha que é milagroso. Mas veja, eu chamo de migalhas emocionais não pela insignificância, mas pela pequenez. Olha, ouvir música, escrever, meditar, cantar, isso você pode fazer agora, depois que terminar esse vídeo, você não vai ter custo algum financeiramente, né? É muito mais fácil o acesso que nós temos, que muitas vezes nós vamos ficamos vagando com a mente, buscando milagres, sendo que está aqui agora, colocou no YouTube uma música, deitou na sua cama, apagou a luz, às vezes a pessoa gosta de colocar uma vela no quarto, na sala, ouvir, relaxar, controlar a respiração diafragmática, que chamam, para ajudar nesse relaxamento, nessa busca também de controle. Só de você pensar na sua respiração, você já está praticando mindfulness. Então, porque quando você pensa no processo de inspiração e expiração, você deixa esse comportamento de ser involuntário no nosso cérebro. O inconsciente você dá atenção, né? Exato. Para ser voluntário. Então, eu deixo de ativar o bulbo e a ponte para ativar o pré-frontal, porque é ele que pensa. Então, eu começo a pensar sobre isso e, consequentemente, eu vou tornando o meu corpo mais tranquilo. Então, eu vou liberando acetilcolina, que vai diminuir batimentos cardíacos, vai diminuir cortisol. E tudo isso nesse ambiente que você falou, gratuito, né, Matheus? Então, assim, uma coisa interessante também, que também me perguntam, é em relação ao ritmo, em relação às músicas que eu estou ouvindo. Alguns estudos mostram que quando eu crio por exemplo, ratos que cresceram com rock e cresceram com música clássica. Os que cresceram com rock, eles têm uma tendência maior a ter alterações de humor do que os que cresceram com música clássica. A gente sabe que a música clássica tem essa função ainda maior de neuroplasticidade, de ativar ondas, né? Ondas de tranquilidade. Essa então, é uma coisa mais harmônica da tranquilidade, né? Você tem essa percepção
do que de fato uma música, se você pegar uma música como se fosse um rock, um heavy metal, a pessoa de fato vai ficar mais elétrica, vai ficar mais agitada. Isso, ela vai se sentindo assim pelas batidas, né? É contagiante, né? Exatamente. Agora tem momento para tudo, claro, tem momento para festa, tem momento para isso, onde você quer se agitar mais, e tem momentos que, nesse caso do que a gente está gerando aqui, que é novos circuitos, a gente quer uma tranquilidade. Então, isso que você falou, meia hora no seu dia que você lê alguma coisa, ouve uma música, canta e respira, gente, você já está fazendo uma mágica. Pro seu cérebro. Você não está entendendo. Que aí, quando alguém fala para mim, nossa, você é muito tranquila, né? Eu fico pensando, você não sabe quantas coisas eu já fiz hoje para controlar isso, né? Nossa, que é tão tranquila, você não sabe o que eu fiz tudo. Então, eu amo quando alguém fala isso, né? Meus alunos, professor, isso é muito tranquilo. Muito. Não sabe todos os reforçadores. Eu já busquei todos os meus reforçadores, estou tranquilo. Já então usei todos, entendeu? Tomei meu cafezinho, né? Enfim, Kézia, nossa, muito, muito obrigado pelo bate-papo. Aí chegamos quase a 50 minutos aí de prazer, Matheus. Você vê que as coisas vão caminhando, né? Não adianta. A neurociência ela está interligada e quando a gente conversa com outro neurocientista, o assunto roda. Não, pessoal, então deixa aqui um comentário o que você achou do bate-papo, o que chamou mais atenção. Envie, por gentileza. Acredito que a Kézia vai adorar receber a sua mensagem lá no Instagram ou por e-mail. Vou deixar também o e-mail dela aqui. Acompanhe o canal dela no YouTube. E espero que as portas, aqui de fato, para mim, as portas estão abertas para você, Kézia. Se você quiser também participar novamente, o convite já está feito, aceito. Podemos até fazer uma live também no Instagram, uma ideia que podemos desenhar para ajudar as pessoas, né, nesse autoconhecimento sobre o cérebro, sobre as emoções e o comportamento humano. Estou à disposição, um prazer enorme. Muito obrigada mesmo pelo convite, Matheus. E, gente, segue lá, tá? Posto direto. Tá aqui, ó, esse aqui é o meu, gente, ó, Matheus. O da Kézia tá aqui do ladinho aqui, ó. Vou apontar aqui, ó. Esse aqui que é o Instagram dela, tá? @doutora, dra.kézia Anders, né? 2A juntos ali, né, Kézia? Isso mesmo. Segue lá, que sempre tem dicas legais, tem vídeos explicativos de neurociência, vídeos curtos, tá? Um pouquinho diferente do seu perfil, vídeos curtos, 3, 4 minutinhos, então... Aí, já dá para aplicar os conhecimentos. É uma dose de neurociência. Show. Gente, obrigado. Um beijão, Kézia. Tchau. Beijo, e até a próxima, gente. Tchau.